Deus. Que bom que você está chegando. Mais um dia, quarta-feira, dia 27 de maio de 2020. Estamos aqui em mais um culto online por conta desta quarentena que estamos passando, mas que já está terminando. Tem um decreto já do prefeito do Rio liberando as atividades religiosas. Vou confirmar ainda se já para o próximo domingo agora ou se para a partir do dia 8. Então eu vou comunicar aos irmãos, porque todos estamos com muita saudade, não é verdade? De estar na casa do Senhor, estar em comunhão com os irmãos. Isso vai ser muito bom. E tudo isso que estamos passando, esse tempo que estamos afastados do contato, mais próximo, presencial, isso vai nos servir de lição, com certeza. Vamos tirar muito proveito desse momento, porque na palavra de Deus diz que todas as coisas, elas cooperam para o bem daquele que ama a Deus. Então nós vemos que depois de tudo isso, vai haver um grande avivamento no Brasil e no mundo, formando já um ambiente para o retorno do nosso Senhor, que está bem próximo. E nós precisamos então estar juntos, trabalhando juntos, buscando a presença de Deus, para que nós possamos ser encontrados pelo nosso Senhor quando Ele vier nos buscar. Amém? Nesta noite eu quero trazer uma palavra que está escrito lá no livro de 2 Samuel, capítulo 11, versículo de número 1 ao versículo de número 5. Nós vamos falar sobre gigantes que têm derrotado a muitas pessoas. E principalmente homens e mulheres de Deus que têm sido derrotados por diversos tipos de gigantes. E essa palavra que nós vamos ter aqui vai nos mostrar que mesmo homens fortes, mesmo homens cuja presença de Deus é constante, a presença de Deus constantemente está buscando, e homens que Deus se agrada, como é o caso de Davi, que está nessa história que vamos falar. Mesmo assim, homens como Davi estão sujeitos a caírem diante de gigantes que muitas vezes nós, quando nos colocamos na posição de Davi, achamos que não cairíamos. Mas isso é um engano. A palavra de Deus diz que nós devemos estar fortes e devemos vigiar. Amém? Então abra a sua Bíblia no capítulo 11 do segundo livro de Samuel. No capítulo 11, vamos ler somente 5 versículos. Depois nós vamos fazer menção a outros versículos desse livro de Samuel, mas para não ficar muito longo a leitura, vamos ficar somente com esses 5 versículos, que já vai nos dar a base para tudo aquilo que Deus tem para mim e para você nesta noite. Amém? Então você que está aí, vai convidando outras pessoas, passa um zap, passa o link. Você tem como compartilhar o link para outras pessoas, ou copiar o link para a área de transferência do seu celular, e ali no zap você colar e mandar para quem você quiser,
e a pessoa vai então clicar lá nesse link e já vai abrir direto nesta página do Facebook que nós estamos agora. Mas não deixe de convidar alguém, amém? Podemos começar, já temos um número de pessoas razoável. Diz assim a palavra de Deus: e aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem à guerra, enviou Davi a Joabe, e com ele os seus servos, e a todo Israel. E eles destruíram os filhos de Amon e cercaram a Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu numa tarde, Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. E viu do terraço a uma mulher que se estava lavando, e era esta mulher muito formosa à vista. E mandou Davi indagar quem era aquela mulher. E disseram: porventura, não é esta Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o heteu? Então enviou Davi mensageiros e mandou trazê-la. E ela veio, e ele se deitou com ela, pois já estava purificada da sua imundícia. Então voltou ela para sua casa. E a mulher concebeu, e mandou dizer a Davi: estou grávida. Só até aí. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por esta noite, por esta palavra e por esta oportunidade que estamos tendo, Senhor, de poder, ainda que com os nossos templos, fechados, nós podemos usar este recurso da internet para fazer com que a tua palavra chegue nos lares, Senhor. Sabemos que esse tempo está findando também com um decreto que está sendo colocado para ser votado, que vai limitar o acesso às informações, vai limitar o acesso à internet. Mas, Senhor, nada vai poder parar e nada vai poder calar a nossa voz. Porque há, Senhor Deus, um mandamento teu para que nós possamos, Pai, pregar o Evangelho a toda criatura, Senhor. Com internet, sem internet, na igreja ou nas ruas, nas praças, aonde nós estivermos, Senhor, nós vamos estar pregando a tua palavra. Já tentaram calar os povos de Deus no passado, não conseguiram. Muitos foram para a forca, Senhor. Muitos foram para a cruz, crucificado. Outros enforcados, outros tacaram óleo e tacaram fogo, mas ainda assim não conseguiram calar a voz do teu povo. E não vai ser agora que vão conseguir, Senhor, porque a tua palavra vai ser pregada a tempo e a fora de tempo, até o dia que tu voltar para buscar a tua igreja. Por isso, Senhor, toma nossos corações nas tuas mãos. Faze-nos, Pai amado, vasos aprovados, que nós não nos calemos, não cedamos, Senhor, às tentações desse mundo e nem tampouco os gigantes que chegam para nos amedrontar, mas que possamos ficar firmes, obedecendo ao nosso Senhor. E assim vamos fazendo, Senhor, a tua obra, até o dia que tu nos resgatar deste mundo. E nós te agradecemos pela vida de cada irmão, Senhor. Cada irmã que está ali conectada. Poderia estar fazendo tantas coisas, Senhor, mas é o tempo de ouvir a tua palavra. Então fala, Senhor, através deste teu servo, porque eu não tenho palavra, eu preciso tanto quanto eles. Mas hoje tu me colocaste nesta missão, Senhor. Então me usa da forma como tu queres. Em nome de Jesus.
Amém. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Que legal, né? Então vamos estar ouvindo aqui esta palavra, né, para que nós aprendamos com Davi, porque o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, do capítulo 10, versículo 17, ele diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E fé é obedecer a Deus, tá certo? Porque todo aquele que crê que espera alguma coisa em Deus, precisa entender que Ele existe, que Ele é galardoador. Então, quando desobedecemos a Deus, nós não estamos tendo a fé em Deus. Por isso precisamos ouvir a palavra de Deus, aprender com aquilo que o Senhor permitiu estar escrito aqui, para daqui nós tirarmos exemplos. Amém? Exemplo de como nós devemos resistir às tentações, como podemos vencer, porque não há ninguém que esteja forte demais que não possa, em algum momento da sua vida, sofrer uma queda. Mas nós vamos estar firmes no Senhor. Amém? Então nós lemos aqui o texto da palavra de Deus. E ele conta que num tempo em que os reis saíam às guerras, os reis acompanhavam os exércitos. Davi acompanhou os exércitos de Israel sempre nas batalhas. Mas nesse ano aqui, Davi resolveu ficar em casa. E diz o texto que, enquanto os soldados de Davi, sob o comando de Joabe, estavam na batalha, Davi estava no palácio, descansando, dormindo, não estava fazendo nada, mas passeando pelo terraço do seu palácio, como diz aqui da casa real. Os olhos de Davi bateu numa outra casa que ficava num patamar mais baixo, e ele viu ali uma mulher que estava se lavando. Não é isso? A mulher estava se lavando, e Davi viu que ela era bonita. E ele, na condição de rei, e o rei acha que tudo pode, como nós estamos vivendo hoje no Brasil, né? Tem algumas pessoas que estão ocupando o cargo de poder e acham que pode todas as coisas. Davi então mandou chamar aquela mulher, ainda que ele estivesse avisado previamente que ela era casada e que o marido dela era um soldado dele, um soldado leal que estava no campo de batalha. Ainda assim, Davi mandou chamar aquela mulher. E ela, obedecendo a voz do rei, ela foi. E chegou lá, Davi se deitou com aquela mulher. E após ter se deitado com aquela mulher, ela voltou para sua casa. E passado um tempo, não sei quanto tempo, mas 15 dias, 20 dias, por aí, ou 30 dias, aquela mulher percebeu que ela estava grávida. Ela estava grávida. E ela então manda avisar Davi. E agora, o que eu faço? O meu marido está no campo de batalha e eu estou grávida. E o que vou dizer? Que eu fiquei grávida do rei? Ou fiquei grávida de qualquer um? Aquela mulher não sabia o que fazer. E Davi, perdido, que ficou com aquela notícia, porque para ele tudo estaria encoberto. Ele se deitou com a mulher, para ele acabou o desejo dele acabou. Então ele manda trazer a Urias, e essa história nós já conhecemos muito bem. Ele manda trazer Urias para que Urias se deitasse com aquela mulher, porque ela estava grávida de um mês. Então ele se deitaria com a mulher, voltava para o campo da batalha e no final ela teria um filho e ele não teria dúvida nenhuma de que o filho seria dele. Davi então articulou todas essas coisas, mas o foco dessa mensagem de hoje vamos aprender aqui os gigantes que derrotaram um homem como Davi, um homem de fé como Davi, um homem que tinha muita proximidade com Deus como Davi. Um homem que ouvia Deus falar.
mesmo assim, esse homem caiu. Davi não era qualquer um. No livro de 1 Samuel, no capítulo 13, versículo 14, está escrito assim: porém agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja capitão sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Esse texto aqui está falando de Saul, quando Samuel fala para Saul que Saul havia desobedecido. Então ele está falando: olha, o teu reino acabou, Saul. Deus agora achou uma outra pessoa, e essa pessoa é segundo o coração de Deus. Olha que coisa linda. Deus viu em Davi alguém que ele se identificou com Davi. E foi exatamente esse homem especial chamado Davi que cometeu esse erro grave que nós passamos a analisar agora. Amém? Agora, será que nós vamos encontrar esses gigantes que eu estou falando, que derrotaram Davi? Sim, claro que vamos. Algumas coisas que precisamos saber sobre os gigantes. Gigante, quando nós falamos de gigante, normalmente nós nos reportamos a esse homem chamado Golias, mas ele pode ser qualquer coisa na nossa vida. Ele pode ser um filho que está passando por uma situação difícil, se aliançou com pessoas erradas e hoje está vivendo à margem da sociedade, usuário de drogas, filhas que se aliam a homens que maltratam elas, e os pais ficam vendo esses gigantes e muitas vezes não sabem como vencê-los. Então gigante pode ser qualquer coisa. Mas há duas espécies de gigantes. Tem aqueles que são fáceis de identificar, mas tem aqueles também que não são fáceis de identificarmos. Amém? Mas uma coisa a gente precisa saber: os gigantes, eles não nascem gigantes. Eles vão crescendo. Eles vão crescendo. Quando Salomão estava dando um conselho sobre os cuidados que se deve ter, ele deu um exemplo da vinha. Ele falou assim que nós não devíamos precisar se preocupar com as raposas, mas sim com as raposinhas. Glória a Deus, aleluia. As raposinhas é que eram arriscadas, porque elas estão debaixo da terra, comendo a vinha pelas raízes. Então, há gigantes que são difíceis de ver. Por isso que Paulo disse que nós devemos estar revestidos de toda a armadura de Deus. Porque o diabo ele veio para roubar, para matar e para destruir. E ele não dorme, ele não se cansa. Ele anda ao derredor buscando uma brecha. Ele busca uma brecha para se tornar um gigante na sua vida. Ele busca uma brecha para fazer com que algo se levante contra você. E se torne um gigante, seja gigante, e você não possa mais vencê-lo. E você, por não saber vencê-lo, acaba muitas vezes se aliando a ele. Então vamos ver aqui, esse homem chamado Davi, ele derrotou muitos gigantes ao longo da sua vida. Amém? Ao longo da sua caminhada, ele derrotou muitos gigantes, até chegar a ser derrotado. Ele já tinha derrotado muitos gigantes. O primeiro gigante que Davi derrotou está lá no livro de 1 Samuel, no capítulo 16, e versículo de número 11, quando Samuel foi enviado por Deus à casa de Jessé, pai de Davi, para escolher aquele que seria o rei no lugar de Saul. E no versículo de número 11 está escrito assim: disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os moços, e disse, ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Veja, meus irmãos,
Davi teve que vencer o gigante do desprezo. É um gigante que muitas vezes nos deixa acuado. Olha como Davi era tratado pelo seu pai. Ele é o menor. Ele era o menor porque não apenas porque era aquele mais jovem, tinha menor idade, não. É porque ele era colocado para fazer o trabalho que os outros não queriam fazer. Será que cuidar de ovelha é um trabalho fácil de fazer para um menino? Cuidar daquelas ovelhas quando tem os salteadores, quando tem o urso, quando tem o leão? É claro que não é. Então Jessé foi à casa, Samuel foi à casa de Jessé e chegou lá e falou para Jessé: eu vim aqui para escolher um dos teus filhos. E Jessé alinhou todos os seus filhos, do mais alto para o mais baixo, do mais belo para o não menos belo assim, e todos eles passaram diante de Samuel. E Deus falou assim: não é esse, não é esse, não é esse, até que Samuel faz essa pergunta: acabaram os teus filhos? E ele disse: ainda falta um, é o menor, e está apacentando as ovelhas. Então Davi teve que vencer esse gigante, o gigante do desprezo. Ele era desprezado pelos próprios irmãos. Olha, lá no capítulo 17, versículo 28 desse 1 Samuel mesmo, quando o povo estava lá no campo para batalhar contra aquele gigante, o pai de Davi pede para ele levar alimento para os seus irmãos, e para o rei e para outros. E chegando lá, ele vê o gigante afrontando o exército de Deus. E ele então procura saber o que estava acontecendo. E o irmão dele, está escrito assim, no versículo 28 do capítulo 17 de 1 Samuel. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse: por que desceste aqui? Com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção, a maldade do teu coração, e que desceste aqui para ver a peleja. Veja, Davi era desprezado pelos seus irmãos. Ele teve que superar isso. Nós temos que superar. Nós precisamos saber que, embora muitas pessoas possam nos desprezar, o nosso Deus não nos despreza. Davi, aquele que era desprezado pelo seu pai, pelos seus irmãos, ele era o homem segundo o coração de Deus. Não fique aí como coitadinho. Há um Deus que tem os olhos dele voltado para você, voltado para a sua vida, meu irmão, minha irmã. Você pode estar passando por uma porção de dificuldades, um monte de gigantes que você tem que vencer e acha que você está sendo desprezada por aqueles que deveriam te apoiar, que deveriam te ajudar, que deveriam te acompanhar nesse processo todo. Mas há um Deus que está com os olhos dele voltados para você. Amém? Davi foi rejeitado por Saul, o rei. Como não tinha ninguém para vencer aquele gigante, para se apresentar como voluntário para enfrentar o gigante de Golias, Davi se ofereceu como voluntário e foi falar com Saul. E Saul disse para Davi assim: porém Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço. E ele é homem de guerra desde a sua mocidade. Veja, no exército de Saul só tinha homens experimentados, mas o único que se ofereceu foi esse jovem chamado Davi, mas Saul disse que ele não estava preparado. Ele estava preparado, ele falou para Saul: eu estou preparado, eu já venci os gigantes que se apresentaram diante de mim, eu venci um urso, eu venci um leão que queriam comer as ovelhas do meu pai, eu estou preparado para enfrentar esse homem. Amém? Um outro gigante que Davi teve que enfrentar, além do desprezo, ele teve que enfrentar o gigante da desobediência. No versículo 17, 14 de 1 Samuel, está escrito que e Davi era o menor entre os três, no 17, 14, vamos lá ler.
ele foi desprezado pelo pai. Mas mesmo sendo desprezado pelo pai, ainda assim, ele foi levar alimento para os seus irmãos. Ele precisou vencer o gigante da desobediência, porque quando nós somos desprezados por algumas pessoas, pelo chefe, pelo superior, a tendência natural é nós não queremos obedecer a um pedido ou uma ordem dele. Essa é a tendência natural, porque o inimigo ele vem colocar coisa no nosso coração. Ei, não faça isso não, ele não te trata bem, ele te maltrata. Mas a palavra de Deus ela é muito clara, porque todo aquele que resiste à autoridade superior, ela está resistindo ao próprio Deus que escolheu aquela autoridade, meu irmão. É uma questão de obediência. Davi ele teve que vencer, porque as pessoas têm a tendência natural a querer fazer somente as coisas para aqueles que o agradam. Davi teve que vencer esse gigante também. Ele teve que vencer o gigante do medo. Quando Davi estava cuidando das ovelhas do pai, como eu já falei, numa determinada noite lá, apareceu um leão para tentar arrebatar alguma daquelas ovelhas. E ele teve que enfrentar o leão. E uma outra vez foi um urso. Ele teve que enfrentar o urso. Então ele matou o leão. Ele matou o urso. Ele não ficou com medo. E por fim, ele teve que enfrentar o grande gigante Golias, que durante 40 dias, 2 vezes por dia, desafiava o grande exército de Israel. Mas Davi teve que enfrentar aquele gigante. Ele superou o medo, ele venceu o medo. Sabe, meus irmãos, quando nós temos o Senhor conosco, esses gigantes vão aparecer, porque quando você vence um gigante, outro maior vai aparecer, e a nossa luta, ela é diária. Não tem como fugirmos, não tem como derrotarmos um gigante hoje e acharmos que agora estamos livres, podemos viver tranquilamente, de forma alguma. A cada gigante vencido, surge um outro e às vezes maior do que aquele. Mas cada gigante que nós vencemos, nós também nos tornamos mais fortes. Não é verdade? Então, o outro que vem mais forte, nós também estamos mais fortes para vencê-lo. Agora, esse homem que venceu tantos gigantes, que não são fáceis, que nos derrotam com uma facilidade muito grande, como é o caso do desprezo, a vontade de desobedecer, tudo, o medo. Depois de ter vencido todos esses gigantes, Davi foi derrotado por alguns gigantes que nós precisamos aprender como exemplo para a nossa vida. Amém? Porque o Senhor vai vir nos buscar e Ele precisa nos encontrar fortes, ainda que feridos, ainda que machucados das batalhas do dia a dia. Mas nós precisamos estar ali pronto como um soldado, ainda que manquejando de um lado, manquejando do outro, precisamos ficar firmes. Você está entendendo? Então, embora Davi fosse aquele homem segundo o coração de Deus, que sempre estava disposto a fazer a vontade de Deus, mas num minuto da sua vida, numa fração em que ele não se cuidou, ele não observou o preço da vigilância, o preço da segurança, a eterna vigilância, ele tinha que estar vigilando eternamente, mas num momento, numa fração de segundo, ele deixou de ir para a guerra e ficou no palácio, tudo bem. Mas ele abriu a guarda. Ele deixou a casa vazia por um momento. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12, Paulo disse: aquele que está de pé, cuide para que não caia. E Davi não cuidou. Davi deixou, por um momento, ele se afastou da presença de Deus. Aquele Davi que escreveu o Salmo 1, que disse que na sua lei medita de dia e de noite, por um momento, ele se afastou da presença de Deus. E aí surge o primeiro gigante, que é o gigante
da tentação. E a tentação, ela não é um teste fácil. Por isso que dá o nome de tentação. O diabo, um dos nomes que ele é conhecido, é tentador. Porque o nosso Deus não tenta ninguém. Tiago diz que Deus não tenta ninguém. Então, o diabo é o tentador. E a tentação, ela nunca foi fácil para ninguém. Ela é diabólica. Ela vem para tirar o homem da presença de Deus. Amém? Tiago diz assim no capítulo 1, versículo 13 e 14, diz: ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído, engodado pela sua própria concupiscência. Veja, Davi foi atraído e foi tentado pela própria concupiscência dele. O gigante estava ali querendo derrotá-lo. E ele foi nocauteado. Logo no primeiro round. Um homem que tinha vencido tantas tentações, tantos gigantes. Mas quando o gigante da tentação veio sobre ele, ele não se mostrou forte o suficiente. Precisamos estar ligados, meus irmãos. Precisamos estar ligados. O primeiro homem a ser tentado por Satanás foi Adão e Eva. Eles foram tentados e foram derrotados. Davi foi derrotado porque ele buscou prazer. Ao ver aquela mulher, ele poderia ver a mulher se banhando, mas ele não poderia cobiçar aquela mulher. Quando disseram que aquela mulher era casada, ele tinha que apagar aquilo da mente dele. Mas a tentação é assim mesmo. Quando nós não nos afastamos dela, ela nos surpreende e nos derrota. A palavra de Deus diz: achegai-vos, pois, a Deus. Resistir o diabo. O diabo são as tentações. Então nós precisamos estar próximos de Deus e resistir os ataques de Satanás, que é para que ele fuja de nós. Mas Davi aqui, ele insistiu, ele ainda teve uma palavra que poderia fazer com que ele desistisse do intento dele. Olha, não é esta Batseba, versículo 3, a filha de Eliã, a mulher de Urias, o heteu, aquele Davi, o teu soldado, o que te honra, o que está na batalha, o que está na guerra, o que está lutando pela sua peleja, para que você consiga manter a coroa sobre a sua cabeça. Ela é mulher desse Davi. Isso já seria suficiente demais e motivo demais para Davi esquecer da visão que ele tinha tido, daquela bela mulher se banhando. Não é? Mas aquilo entrou no coração de Davi. Entrou como uma espada no coração dele. Ele poderia agora se voltar para Deus novamente e meditar na palavra de Deus. Mas ele insistiu no seu intento. E por isso ele foi vencido. Foram lá, levaram aquela mulher até a presença de Davi. Levaram aquela mulher até a presença de Davi. E Davi agora foi derrotado pelo segundo gigante, que é o gigante do adultério. Davi conhecia a lei de Deus. Ele conhecia o mandamento de Deus que diz: não cobiçarás a mulher do teu próximo. Ele já tinha caído no primeiro pecado. E o outro pecado, não adulterarás. Ele foi derrotado agora pelo gigante do adultério. Um abismo, ele chama outro abismo. É assim que acontece. Nós precisamos dar as costas para ele e ficar face a face com Deus. Só assim nós vamos resistir, meus irmãos. Não adianta acariciar a tentação, não adianta fazer cócega na tentação, brincar com ela. É a mesma coisa que a criança que brinca com fogo.
A mãe sempre dizia, né? Não brinca com fogo, você vai fazer pipi na cama. As crianças, com medo de fazer pipi na cama, não brincavam com fogo. Mas Davi estava brincando com um gigante perigoso. A tentação da atração sexual. Quando o homem cede às tentações, ele não quer mais saber do conselho de Deus. Sabe quando a tentação vem, ela pousa na cabeça e você não espanta ela, e ela começa a fazer o ninho ali, a se preparar, a pessoa já não consegue mais ouvir o conselho de Deus. Os olhos dele são fechados, os ouvidos dele são tapados, porque ele agora está focado naquilo que gerou ferida no coração dele. Desejo, eu digo ferida porque não é algo bom. Então ele foi vencido pelo gigante do adultério. Mas como a palavra diz que um abismo chama outro abismo, Davi agora estava diante de um terceiro gigante. Depois de ter perdido para o gigante da tentação, do adultério, a mulher fala para ele que está grávida. E agora, Davi? O que fazer? Davi então foi vencido pelo gigante da falsidade e do engano. Versículo 16 a 13 diz assim: Então Davi mandou dizer a Joabe: Envia-me Urias o Heteu. E Joabe enviou Urias a Davi. Vindo, pois, Urias a Davi, perguntou Davi: Como passava Joabe? Olha, como é que está Joabe lá? Olha quanta falsidade. Sabe, o gigante da falsidade. Davi estava derrotado. Davi estava no chão, prostrado. O homem segundo o coração de Deus não conseguia forças para se levantar, porque ele não queria ouvir mais a ninguém, nem mesmo ao próprio Deus. E Urias, quando chegou para ele, ele pergunta: como está Joabe? Como é que está a batalha? Vocês estão ganhando muito? Estão matando muitos lá? Como é que está? Como é que está essa batalha? Mataram muitos amonitas? Como é que está essa batalha? E aí, Urias dá o relatório para ele. Depois disse Davi, versículo de número 8, a Urias: Agora, Urias, desce a tua casa e lava os teus pés. E saindo Urias da casa real, logo lhe foi mandado um presente da mesa do rei. Olha, quanta falsidade, quanta traição aquele homem segundo o coração de Deus se envolveu, meus irmãos. Ora, se isso aconteceu com Davi, nós precisamos estar vigiando mais do que Davi. Olha quanta falsidade. Vai lá, Davi. Vai lá, Urias. Vai. Vai para tua casa, descansa um pouco. Você já está muito tempo na guerra, na batalha. Toma um banho. Fica cheiroso. Namora um pouquinho com a tua mulher. Ainda mandou um presente. Olha, leva esse presente para tua casa. É muita falsidade, meu irmão. Esse gigante da falsidade agora estava dominando Davi. Esse gigante da falsidade e da traição estava tomando Davi, laçando ele, acorrentando ele totalmente. Porém, Urias se deitou à porta da casa real com todos os servos do seu senhor e não desceu à sua casa. Veja, que coisa, que coisa. Então, o que faz Davi agora? Olha o que Davi faz. Então fizeram, versículo de número 10, saber isso a Davi, dizendo: Urias não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias:
Não vens tu de uma jornada? Por que não desceste à tua casa? Rapaz, você tem uma mulher bonita, e por que você não foi? Não entendi, não estou entendendo, Urias. E disse Urias a Davi: a arca e Israel e Judá ficaram em tendas, e Joabe, meu senhor, e os servos de meu senhor estão acampados no campo. Ei, de eu entrar na minha casa para comer e beber e para me deitar com minha mulher? Por tua vida e pela vida da tua alma, não farei tal coisa. Olha, a fidelidade de Urias para com seu rei, para com seu general e para com os seus companheiros, isso não impressionou a Davi, porque Davi já estava arriado. Davi já estava arriado. E ele então, agora, é derrotado pelo golpe mais duro do que o da falsidade, que é o golpe da traição. Então Davi, versículo 14, diz assim: e sucedeu que ele tentou embebedar o rapaz, não conseguiu. Então sucedeu que pela manhã Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou-lhe por mão de Urias. E escreveu na carta dizendo: ponde a Urias na frente da maior força da peleja, e retirai-vos de trás dele, para que seja ferido e morra. Vocês entenderam? Um homem, segundo o coração de Deus, foi nocauteado por causa da tentação de uma mulher. Ele foi nocauteado por conta dessa tentação toda, da falsidade. E agora ele está se rendendo à traição, mandando um homem que estava a serviço dele, lutando pelo reinado dele. Ele manda esse homem para a guerra, voltar para a batalha, e dá ordens numa carta que o próprio Urias estava levando. E naquela carta estava escrito para Joabe: olha, coloca ele na frente da batalha, na pior de todas as batalhas, no pior de todos os confrontos. Você coloca ele para que ele morra lá, ou seja, quando a batalha estiver pegando fogo, é lá que você manda ele e você retira os teus homens e deixa que Urias seja morto. Sabe, a traição, meus irmãos, é um golpe muito duro que alguém pode dar num outro amigo. Urias se mostrou leal a ele. Falou: olha, Davi, pela tua alma eu não poderia fazer isso, Davi. Pela tua alma eu não poderia deixar que Joabe, o meu general, e meus companheiros que estão lá no campo de batalha dando a vida dele pelo reino, e eu estar aqui me deitando com a minha mulher. Ele mostrou lealdade, ele mostrou fidelidade, e ele foi pago com traição. Isso é muito triste. A traição é muito triste. É um gigante que nós precisamos vencer. Sabe, Judas foi vencido por 30 moedas de prata. 30 moedas de prata, ele entregou o seu senhor, o seu amigo. A traição é um golpe duro. É um golpe duro. Então, meus irmãos, nós podemos aqui terminar essa mensagem fazendo algumas perguntas. Por que um homem como Davi pôde praticar todas essas coisas? Davi, ele praticou todas essas coisas porque ele desprezou a palavra de Deus. Samuel escreveu assim no capítulo 12, versículo de 9 a 10. Porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante dos seus olhos. A Urias o heteu feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher. E a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará
a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher do Urias, o Heteu, para a tua mulher. Viu? Deus está falando que Davi não apenas cometeu uma traição contra Urias, mas cometeu uma traição contra o próprio Deus. 2. O que aconteceu com esse homem segundo o coração de Deus? Que por um momento saiu da presença de Deus, deixou a casa vazia e se envolveu em toda essa trama diabólica. Qual foi o resultado do erro de Davi? Davi pagou o preço da traição. Ele foi traído pelos seus filhos. Ele foi traído pelo seu general. Seu filho Absalão tentou tomar o seu reino. Dormiu com as suas mulheres. Joabe matou Absalão quando Davi havia pedido para não matar. Sabe, meus irmãos, Paulo escrevendo aos Gálatas, ele disse, em Gálatas capítulo 6, versículo 7, ele diz, não erreis. Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isso também ele ceifará. Amém. Fica firme. Fica firme. Os gigantes, eles vão aparecer todos os dias. E cada gigante que você vencer, você vai ficar mais forte. Embora você possa sair ferido, mas a ferida ela vai ser curada. E você vai estar preparado para enfrentar novos gigantes. Jesus não nos enganou, ele não nos disse que seria fácil segui-lo. Não, ele disse, no mundo tereis aflições. O reino de Deus é conquistado com esforço. Tem de bom ânimo. Assim como fui com Moisés, eu serei contigo. Assim como foi com Josué, Deus também será contigo, será comigo. Vamos ter bom ânimo. Não vamos ceder a essas tentações, seja ela grande ou pequena. Porque, como eu disse, os gigantes, eles começam pequenos. Eles começam num olhar, eles começam num toque, eles começam num envolvimento pequeno. E as coisas vão se avolumando. Quando vamos ver, já estamos quase sendo tragados pelo mar de lama. Cuidado! Cuidado, não ceda. Sabe, o diabo tem propostas tentadoras, mas você não precisa ceder a nenhuma delas. Fica com o Senhor. Fica com o Senhor. Davi, depois de tudo isso, ele escreveu assim, cria em mim, ó Deus, Salmo 51, de 10 a 12. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença. Não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Glória a Deus! Davi se arrependeu. E qual é o gigante que está batendo na tua porta hoje, meu irmão? Minha irmã, qual é esse gigante? Esses dias eu aconselhei uma pessoa que estava em casa por conta dessa quarentena. A empresa mandou que ele ficasse em casa, trabalhando em casa, do seu computador. E ele queria sair para resolver outras coisas. Eu falei, não. Não ceda. Faça a sua tarefa. Meu chefe não está vendo, Deus está vendo. Não precisa ninguém estar com o olho sobre nós. O nosso Senhor está com o olho sobre nós. Os olhos do Senhor estão sobre todos. Porque quando nós cedemos a umas coisas pequenas, essas coisas pequenas elas vão se avolumando, meu irmão, minha irmã. Não se entregue. Eu falei, não faça isso. Qual é a jornada
de hora que você teria que cumprir se estivesse lá na tua empresa? 8 horas. E qual é a jornada que você espera que o teu chefe espera de você cumprir na sua casa, fazendo as tarefas em casa, de 8 horas? Então cumpra a tarefa de 8 horas. Mas eu vou dar uma escapadinha, eu corro aqui, cumpra a sua tarefa. Porque quando cedemos a uma tentação dessa pequena, outras maiores serão colocadas e nós não vamos ter forças para resisti-las. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Venceu muitos gigantes. Gigantes que nós quando lemos a palavra, nós ficamos assim maravilhados com aquele jovem Davi. Um garoto venceu um urso, um garoto venceu um leão. Eu fico imaginando como foi que Davi venceu esse gigante do urso. Eu sei como o urso é forte. Quando o urso fica em pé, ele muitas vezes é mais alto do que um homem de estatura normal. E as garras do urso, eu sei que elas são muito fortes. Eu fico imaginando como Davi venceu aquele urso. Será que foi com a pedra da funda dele? Ou será que foi com a sabedoria que Deus deu para ele, que o urso, quando veio, ele manteve distância com uma estaca e matou o urso? Não sei. A mesma coisa o leão. Mas de alguma forma, ele venceu aquele urso e aquele leão, penso eu, num confronto à distância. Porque há inimigos que nós temos que vencer à distância. Ei, Deus está falando contigo aí. Há inimigos que nós temos que vencer à distância. Porque tem gente que esquece vencer o inimigo chegando próximo demais. E às vezes até vai dar um abraço no inimigo e acaba sendo envolvido por ele. Eu conheço histórias assim. Não vou contar para não ficar muito tarde, mas conheço pessoas que foram tragadas porque ela quis vencer o inimigo dando um abraço dele. Inimigo, às vezes precisamos vencê-lo mantendo uma certa distância. Amém, meus irmãos? Amém. Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, ele foi vencido num momento da vida dele, porque ele olhou para uma mulher. Eu imagino que no palácio de Davi devia ter muitas mulheres bonitas. Ele devia ter concubinas bonitas. Mas um olhar dele para Batseba, ele deixou que naquela fração abrisse uma brecha para o inimigo trabalhar na vida dele. Por isso que Jesus fala para mim e para você: vigia e ora. Ora e vigia. Porque o inimigo, ele não brinca. Ele não dorme. Ele está ao derredor buscando uma brecha para que possa tragar qualquer pessoa. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Deus te abençoou. Você foi abençoado com essa palavra. Amém. Dá um joinha, dá uma mãozinha aí, um coraçãozinho. Amém. E vamos orar, vamos estar encerrando a mensagem desta noite. Que o Senhor tenha falado ao seu coração. Sabe, quando você estiver se achando muito forte, procure fortalecer-se mais no Senhor. Porque às vezes temos a sensação de estar muito forte, de conhecermos muitos, de sermos muito sábios. Eita! Precisamos estar nas mãos do Senhor. Só na mão do Senhor nós somos fortes, meus irmãos. Amém? Glória a Deus, Pai. Nós te agradecemos por esta noite. Nesse tempo difícil, Senhor, que é um grande gigante. Um gigante que tem nos enfrentado, Senhor. Amém, Jesus. E nesses mais de 60 dias que estamos em casa, quantos gigantes tivemos que enfrentar? Quando saímos das ruas, quando temos que fazer alguma coisa, Senhor. Os gigantes se apresentam, mas Tu tens nos sustentado. A Tua boa mão tem nos guardado, Senhor.
Oh, meu Rei da Glória, essa semana eu fiz uma oração de madrugada, como tenho feito, e mandei para algumas pessoas, e uma das pessoas recebeu essa mensagem, e ela respondeu na mesma hora: pastor, obrigado, eu precisava ouvir esta palavra, Senhor, meu irmão, porque eu estou aqui agora enfrentando um gigante muito grande, e eu falei sobre aquela mensagem sobre o Salmo de número 121, eu levo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. E ela falou assim: eu precisava dessa palavra, eu estou aqui agora com uma grande situação, uma situação difícil. Na madrugada ela estava enfrentando uma situação difícil, a mãe dela estava passando mal, ela precisava chamar a ambulância para ir buscar, e ela então colocou o joelho no chão e orou a oração do Salmo 121, e ela venceu. A mãe foi para o hospital, a mãe passou pela CTI, mas ela já foi liberada, já está em casa para a glória do Senhor. E os gigantes, eles vão surgir, Senhor, vão surgir todos os dias na nossa vida, mas guarda-nos, Senhor, para que nós possamos suportá-los, para que nós possamos vencê-los, e dar-nos, ó Deus, sabedoria, o espírito de sabedoria e revelação e conhecimento, Senhor, para que nós não venhamos a cair no engodo e no engano do inimigo, para que não sejamos nós acariciadores, meu Pai amado, das tentações, não, Senhor, mas que nós tenhamos sabedoria, saber resistir, Senhor, e estar firme, aguardando a Tua vinda, em nome de Jesus. Senhor, se alguém, Senhor, que está vendo esta mensagem, que está passando por uma situação difícil, um gigante, Senhor, da enfermidade, alguém que foi infectado por esse vírus, Senhor, ou que tem um parente ou um conhecido, Senhor, que está infectado por esse vírus, ou por uma outra enfermidade qualquer, Senhor. Oh, Pai querido, que Tua bênção alcance essa pessoa e traga, Senhor Deus, o milagre da cura, em nome do Senhor Jesus, e que esse vírus vá embora logo, Senhor, que todas as coisas voltem à normalidade, em nome de Jesus, e eu te agradeço por tudo. Amém. Amém, meu irmão. Amém, minha irmã. Deus te abençoe. Que você tenha uma noite muito agradável. Que você durma tranquilo e saiba que o Senhor peleja por você enquanto você dorme. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. E toda a igreja do Senhor diga amém. Amém. Deus abençoe. Fiquem na paz. Quem sabe já no próximo domingo ou no outro nós possamos estar juntos, olhando face a face, adorando ao nosso Deus, glorificando ao nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém? Deus te abençoe, meu irmão. Fica na paz.